Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 157, Evocação das Pessoas Vivas, capítulo 25, Livro dos Médiuns. Então a pergunta agora é a pergunta de número 52. Só que antes, eu só queria, com todo respeito, eu queria que você anotasse um nome aí, porque uma pessoa me questionou a respeito de um comentário que nós fizemos nos vídeos anteriores, a respeito de alguns métodos abortivos, né? Como, por exemplo, nós explicamos a respeito da pílula do dia seguinte, que é abortiva. E nós também abordamos o DIU. Então, eu podia muito bem esmiuçar a respeito de 100% da função do DIU. Mas sabendo que muitas crianças assistem esses vídeos, eu me reservo o direito de não expor assuntos assim particulares, porque não significa que as crianças não devem saber, não, mas vai chegar um momento que elas vão estudar tudo isso na escola, né? A vida vai ensinar elas. Então não é assim para satisfazer, veja bem, com todo respeito, não é para satisfazer assim certos curiosos que eu vou me faltar com o respeito aqui, né? Porque às vezes para satisfazer certos curiosos e certos, vamos dizer assim, certas pessoas irresponsáveis que não estudam, às vezes eu sou obrigado aqui a dizer coisas que desrespeita as crianças, e eu não tenho o direito de desrespeitar as crianças, até porque eu reconheço que vai chegar o momento delas, onde elas vão estudar, né? Eu podia, como eu disse, esclarecer 100% da função do DIU. Até porque tem DIU que dura 3 anos, tem DIU que dura 6 anos, é um método contraceptivo, né? Mas eu acho que não há necessidade, né? Eu acho que aqueles curiosos, eles deveriam, assim, estudar. Porque a cabeça aqui tá branca de tanto estudar. Tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Mas anote um nome aí. Coito desprotegido. Ou coito interrompido. Coito desprotegido ou coito interrompido. Isso é para os adultos. Digita lá no pai do burro, no pai do burro lá, que eu costumo dizer que o pai do burro é o Google, que tudo que você digita lá ele oferece para as pessoas. Digita lá o que significa coito interrompido. Principalmente esse, coito interrompido. Porque o coito desprotegido, você sabe que é a falta de proteção naquele momento. Mas digita lá o coito interrompido. Que ao ler essa matéria, você vai entender tudo a respeito do DIU. E você vai entender por que eu não posso
Eu não tenho esse direito de ferir o ouvido, a imaginação de criança. Entendeu? Eu não tenho esse direito. Só para satisfazer alguns curiosos que não concordam com aquilo que eu digo, ora, é direito de todo mundo. Pró e contra existe. É um direito de todo mundo. Agora, se todo mundo duvidasse. Sabe por quê? Porque todo aquele que duvida, ele procura saber se é verdade ou não. E ao procurar, ele encontra a realidade. Então não creiam no que eu estou dizendo. Anote e estude. Pesquise. Tira, com todo respeito, o bumbum do sofá, da cadeira, e vai até uma enciclopédia, vai até um teclado do computador, você entendeu? Levanta. Não fica só acomodado esperando, não. Vamos ver o que o Luiz vai dizer hoje. Vamos ver qual é a besteira que ele vai dizer hoje. Graças a Deus que uns pensam assim. Porque depois ele anota a besteira que o Luiz disse. Bom, mas aí o Luiz reforçou hoje a besteira dizendo coito interrompido. Deixa eu ver o que significa coito interrompido. Ai, meu Deus do céu. Você que é uma pessoa adulta, hora que você digitar lá no Google e que você lê a matéria toda, duvido que você não vai ficar vermelho ou vermelha. Tá aí a mensagem, né? Então tá a resposta para esse amigo meu que questionou a respeito do DIU como sendo abortivo, né? Então, há casos que eles usam durante 48 horas, eles costumam usar o coito, né? Interrompe, né? Desprotegido, interrompido, tudo isso aí. Não fique sem estudar nessa encarnação não, porque ficar só contando aqui com o Luiz aqui também não é brincadeira não, porque o Luiz tem que... E outra, o Luiz, além de estudar, o Luiz ainda apanha. É isso. E com todo respeito, porque você não é tão inferior igual o Luiz, você apenas só ouve aí e não apanha. Mas o Luiz aqui, além de estudar, além de expor as matérias aqui, o Luiz ainda apanha. O Luiz às vezes fica a noite toda apanhando sem dormir. E no outro dia o Luiz ainda tem que sorrir. Porque se o Luiz não sorrir, muitas pessoas ainda dizem assim, o Luiz está obsidiado, o Luiz está perturbado, né? O Luiz está com isso, está com aquilo. Então, nesse exato momento, estou com a dor imensa, muscular. Mas eu tenho que sorrir. Sabe por que eu tenho que sorrir? Porque eu aguento. Né? Então, na questão, na pergunta de número 52, mas você não esqueceu de anotar, né? Coito interrompido. Você vai entender o que eu estou querendo dizer com relação ao DIU, desse coito interrompido. Pergunta número 52 do Livro dos Médiuns. Kardec pergunta assim, ó. Poderia um espírito mistificador... Ô, Kardec, é lógico, mas tudo bem. Poderia um espírito mistificador tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse? Oxe! Aí baixou até o espírito baiano aqui em mim. Oxe!
Poderia um espírito mistificador tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse? Ora, vejamos bem, se os espíritos mistificadores, charlatões, hipócritas, antagonistas, malévolos, se eles tomam o lugar até daqueles espíritos, que na verdade aqui não seria espírito não, aqui seria alma. Mas por quê? Porque ainda encontra-se no corpo físico. Mas dizendo assim, ó, se esses espíritos todos, esses termos que usei agora, se eles passa-se até por outros, uma vez espíritos malévolos, charlatões, mistificadores da erraticidade, se esses da erraticidade, se eles, os charlatões, se eles passam até por esses da erraticidade, não vai passar por essas almas que ainda se encontram no corpo físico? É lógico. Você observa que eu não estou nem olhando a resposta dos bons espíritos. Por quê? Porque uma que eu conheço a matéria, outra que ela está aqui na mente. Então, vejamos. Só que nós temos que explicar uma questão. Onde e quando esses espíritos mistificadores, hipócritas, malévolos, passam-se por essas almas evocadas a uma casa espírita que não se comparecem. E quando também esses espíritos, na erraticidade, malévolos e tudo mais, passam-se por outros espíritos evocados que não podem comparecer ali à reunião. Então aqueles mistificadores, charlatões, passam por eles. Aonde é que isso acontece? Precisa dizer que é numa casa meia boca? Não precisa dizer. É muito simples. Por quê? Porque a casa meia boca, além das pessoas não terem conhecimento, não têm disciplina, não têm prudência, não têm bom senso, não tem proteção nenhuma. E além do mais, os mentores espirituais ali são todos charlatões, semelhantes que atraem semelhante. Os guias espirituais daquele recinto também são outros mistificadores, porque eles permitem que espíritos charlatões e mistificadores passem-se por outros espíritos e por outras almas evocadas que não podem comparecer. Diferente na casa espírita séria. Evoca-se uma alma, que ainda uma alma, né, de um ser que ainda encontra-se no corpo físico. Evoca-se, né? O evocador ali evoca uma alma de uma pessoa que encontra-se no corpo físico ainda, que é alma ainda, que está no corpo físico. Ela não pode comparecer, mas aí o mentor espiritual da casa, que é um espírito sério, nobre, idôneo, ele se manifesta através de um médium do mesmo quilate e comunica a todos, olha, essa alma que vocês acabam de evocar não pode comparecer por esse motivo, por esse motivo, por esse motivo. Então, evoque outra alma. Evoca outra alma. Tá bom. Não pôde comparecer também. O mentor da casa, sério, se manifesta, dizendo ali aos integrantes da casa por que aquele espírito, aquela alma, aliás, não pôde comparecer. Se naquele instante um espírito charlatão, mistificador, ali por perto, percebendo a não presença daquela alma que foi evocado pelo evocador, se aquele charlatão espírito quiser se passar pelaquela alma, imediatamente o médium
detecta a presença daquele espírito, os mentores espirituais detectam a presença daquele espírito e já o dominam. Expulsando-o dali? Muitas vezes não. Mas oferecendo àquele mistificador, àquele charlatão, tratamento espiritual. Agora, os bons espíritos, eles oferecem tratamento espiritual aos charlatões, aos mistificadores. Mas acontece que depende do espírito charlatão, mistificador, sofredor, querer ou não o tratamento. Porque se aquele espírito sofredor ali, se ele dissesse para os mentores espirituais daquela casa, não, eu não quero a ajuda de vocês, os mentores não podem fazer nada, tem que deixar ele sair do mesmo jeito que ele entrou, para a rua. Tem que deixar. Ah, Luiz, mas isso é falta de caridade. Falta de caridade? Então, as pessoas que dizem isso não estudou algumas obras de André Luiz, porque numa determinada obra... É porque é muita obras na minha cabeça, sabe? Então, eu não me lembro agora do nome do livro, não. Mas você, como um estudioso, você sabe o que eu estou dizendo. Numa determinada obra de André Luiz, ele estava numa determinada cidade no plano espiritual, juntamente com os instrutores espirituais, e nessa cidade havia vamos dizer assim, um muro de proteção muito grande, uma coisa assim. Sei que, de repente, o responsável por aquele departamento espiritual onde André Luiz e os instrutores espirituais se encontravam, esse responsável por esse departamento foi chamado por um guarda. E ele convidou André Luiz e o instrutor para acompanhá-lo até lá fora. Chegando lá fora, como se fosse uma guarita, de proteção, tinha uma senhora, uma jovem senhora, e essa jovem senhora pedia clemência, proteção, amparo. Pelo amor de Deus, eu estou cansada de sofrer nas regiões umbralinas e tudo mais e tal. E sei que o instrutor ali naquele momento, ele conversou algumas coisas com aquele espírito daquela mulher, e aquele espírito se revoltou e não quis aceitar as normas de disciplina daquela instituição ali, na região umbralina. Então, praticamente, aquele instrutor espiritual expulsou o espírito daquela mulher daquele local. Mas aí o André Luiz ficou meio atordoado, porque ele, inexperiente, vamos dizer assim. Os instrutores não, mas o André Luiz ficou meio atordoado. Como se dizia, mas que falta de caridade. Por que não amparou a nossa irmã? Sei que tem. Aí os instrutores pegou e falaram assim, olha, mentalize a nossa irmã para você ver. Observe que por detrás dessa aparência dela, essa coisa linda, maravilhosa, existe várias manchas negras. Observe, parece que ele contou lá mais de 40 manchas no perispírito daquele ser ali, daquela mulher mais linda ali. Aí André Luiz quis saber, mas o que significa essas manchas aí? O que significa que essa nossa irmã, ela na Terra, no corpo físico, ela abortou vários espíritos. E cada espírito que ela abortou é uma mancha que tem nela o registro. De forma que ela é totalmente transtornada. Se ela finge caridade, ela finge renúncia, ela está fingindo tudo. Se ela adentra aqui nas condições que ela se encontra, ela pode perturbar todo o ambiente aqui desse departamento. Então, é uma caridade
ela não adentrar o departamento nas condições que se encontra. Então você observa que o umbral também é uma bênção, onde recolhe esses seres intoxicados, enfermos, para não perturbar o lugar, o local onde existe paz, onde existe tranquilidade. Então, com o tempo, depois de alguns milênios, de tanto ela sofrer, né, naquelas condições, um dia ela vai se resignar, ela vai aceitar ser obediente, vai aceitar as normas de disciplina daquela casa, daquele departamento e tudo. Então, você entende que, com todo isso você entende que se os benfeitores espirituais na casa oferecem ajuda a um espírito sofredor, se ele não aceita, os benfeitores têm que deixar ele sair pela porta de onde ele entrou. Isso não é falta de caridade. Falta de caridade é pegar ele à força, segurar ele pela goela, 4 espíritos, cada um segura um no pé, na perna, no braço, pescoço, tapa a boca dele. Não é assim que se trata. Tem hora que você tem que deixar. Deixa. Nada melhor que o tempo. Então, poderia um espírito mistificador tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse? É fora de dúvida que sim. E isso acontece frequentemente. Isso acontece frequentemente. É isso que é a vergonha. Sobretudo, quando não é pura intenção do evocador. Não é só do evocador, não. É das pessoas todas ali na casa. Em suma, a evocação das pessoas vivas, né, das almas, só tem interesse como estudo psicológico. Convém que dela vos abstenhais, sempre que não possa ter um resultado instrutivo. É isso que temos dito em outros vídeos. Quais os objetivos, a finalidade de uma evocação de um ser que se encontra no corpo físico? Por qual motivo? Você está evocando o teu parente na casa espírita por qual motivo? 2022. Essa farta literatura espírita. Obras que não acabam mais. Quantos livros espíritas, realmente espírita, você consegue ler por ano? Você consegue ler, por exemplo, uns 10 livros? Então não deve se preocupar com essa questão de ficar evocando alma, ficar evocando espírito, não. Vamos priorizar a nossa autoevangelização. Já dissemos isso aqui várias vezes. Não devemos ficar apegados a espíritos. Nós temos que nos apegar às almas. As almas são os seres encarnados que encontram junto conosco, aqui na vida física. Nós temos que nos preocupar com os encarnados. Nós não temos que nos preocupar. Espírita que se preocupa com o espírito está na contramão dos desígnios das leis divinas. Primeiro ele tem que se preocupar com a autorreforma, com a autoevangelização. Primeiro ele tem que descobrir que é ele, não é quem é ele, que é ele. Depois ele tem que se preocupar com as almas, se preocupar com a família, se preocupar com os amigos, se preocupar com a sociedade encarnada. Depois ele vai juntar todo esse conhecimento que ele tem e vai estender as mãos aos nossos irmãos que encontram-se na erraticidade, em sofrimento. Mas você observa que até chegar nesse momento, há um longo percurso a ser percorrido e que a base é a reforma íntima, é a
reforma da moral, a transformação, a autoevangelização. Então, olha só para você ver. Em suma, a evocação das pessoas vivas só tem interesse como estudo psicológico. É aquilo que já dissemos. As evocações das almas, as evocações das pessoas vivas, só teve interesse na época, só foi importante para Allan Kardec comprovar realmente de que é possível a manifestação das almas de seres que ainda se encontram no corpo físico. Só para provar. Fora isso, não há motivo nenhum, não há interesse, não há motivo de evocar um encarnado. Se você pode ir até o encarnado conversar com ele, por que você vai conversar com ele ali através do médium? Isso seria até uma covardia, como está escrito aqui no livro dos médiuns. Seria até uma covardia da parte da pessoa que age dessa forma. Então, na casa espírita séria, não se usa esse método. Se usa esse método na casa espírita meia boca. Então, fique muito atento. Quando você ouvir dizer assim, Luiz está se manifestando a casa ali, Luiz já desencarnou? Não. Então não é o Luiz não, um mistificador. Agora, se tratando de mim, pode ser que seja eu mesmo. Vamos para o próximo vídeo.